Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo na área de História do Brasil. E mais especificamente falaremos sobre a crise do café com leite ou da República do Café com Leite, né? Ou também chamado de crise da República Velha. Em que medida ou por que motivos houve essa crise na chamada República Velha? A rigor, a República Velha nós sabemos que ela se estendeu da proclamação da República em 1889 até a ascensão de Getúlio Vargas em 1930. E no vídeo anterior nós falamos sobre as principais características desse período da história do Brasil chamado de República Velha, né? Bom, e aí nós procuramos entender por que motivos teria havido essa situação de crise. Nós entendemos que a crise não está ali nos anos 20 ou em 29, porque a partir de 30 tem a ascensão de Vargas. Nós entendemos que essa crise ela já começa a se desenhar ali ainda durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Por quê? Porque durante a Primeira Guerra Mundial, que a gente até diz que foi mundial, mas a rigor, minha gente, foi uma guerra predominantemente europeia. Os principais envolvidos, os principais atores, o cenário da guerra, o palco da guerra, os envolvidos, foi o tempo todo o continente europeu. Só para dar uma lembrada que os Estados Unidos, por exemplo, a partir da declaração do presidente Woodrow Wilson, teria se declarado, inclusive, neutros quando começou a Primeira Guerra Mundial, né? Mas, enfim, quando houve o início da Primeira Guerra Mundial, os principais países europeus entraram no conflito. E a partir do momento que os países europeus entraram no conflito, destacadamente a Inglaterra, não houve possibilidade dos países europeus continuarem abastecendo com mercadorias industrializadas a economia brasileira. E o que eu estou dizendo concretamente? Numa época de guerra, os países fazem economia de guerra. Os países praticamente começam a produzir para abastecer sua própria necessidade, para abastecer sua própria demanda. Então, nesse sentido, começou a haver uma carência, uma carestia de alguns produtos industrializados ou gêneros de primeira necessidade, gêneros chamados bem de consumo imediato. Tecido, calçado, alimentício, isso começou a deixar de entrar praticamente no Brasil, trazidos majoritariamente pela Inglaterra. Então, a partir daí, começou um processo, repare a palavra que eu estou usando, processo. Não é um surto de industrialização, começou um processo de industrialização, né? Porque até então tinha havido alguns momentos de industrialização no Brasil, mas foram surtos. A palavra surto me dá a dimensão de que é coisa que dá e passa, quer dizer, nunca teria ido para frente, nunca teria fincado o pé realmente aqui no Brasil. Mas a partir da Primeira Guerra Mundial, começou uma onda de ter que substituir o produto importado por um produto nacional. É o que na aula de história mesmo nós chamamos de política de substituição de importações. Você passa a substituir o produto importado por um produto nacional, destacadamente nos principais centros, Rio de Janeiro e mais ainda São Paulo capital. Então começou uma onda industrializadora. A partir do momento que começou uma onda industrializadora, e eu não estou falando da indústria de bens de produção, indústria pesada, maquinaria pesada, é uma indústria de tecidos, calçados e alimentícios, destacadamente, para abastecer a demanda do mercado brasileiro, porque não está tendo entrada da mercadoria estrangeira. Diante disso, começa a aparecer duas coisas que a gente tem que estar atento. Começam no plural a aparecer. De um lado, uma classe de empresários, uma classe de empreendedores da indústria. Essa classe empresarial, ela não se sente representada pelo café com leite. Por que ela não se sente representada pelo café com leite? Porque a todo tempo o café com leite priorizava a burguesia cafeeira de São Paulo ou os grandes criadores de gado de Minas Gerais. É aquele rodízio, aquele papo de café com leite que a gente já explicou no vídeo anterior. Então, os empresários da indústria, a partir desse momento, eles se sentem não prestigiados, não privilegiados ou não representados. Em grande medida, eles quereriam um outro governo. Um governo que acenasse para a indústria, que criasse financiamentos, que criasse subsídios, que criasse linha de crédito para a própria indústria. Então, de algum modo, esse segmento industrial se coloca duramente contrário ao café com leite e faz críticas àquele voto de cabresto, que a eleição era decidida na área rural, ao fato do voto ser descoberto, à corrupção eleitoral que comia solta dentro do país, motivada pelo domínio dos grandes fazendeiros, dos grandes coronéis, enfim, é um segmento urbano, industrial, empresarial, dotado de dinheiro, dotado de grana e que se coloca abertamente contrário ao modelo do café com leite. O outro ponto é pensar que nesse processo de industrialização vai também surgir uma classe operária no Brasil, né? Já tinha, de algum modo, a presença de poucos operários, destacadamente São Paulo, mas agora com o aparecimento da indústria de larga proporção, de larga escala, no setor de bens de consumo
não duráveis, a tendência foi que aumentasse consideravelmente a quantidade de trabalhadores das fábricas, de trabalhadores operários urbanos. A maioria desses trabalhadores operários era constituída de imigrantes italianos ou uma segunda geração de imigrantes italianos. É só a gente parar para observar que alguns bairros, inclusive, em São Paulo capital, ali o centrão de São Paulo, a Mooca, né? A fundação de times de futebol, como o Palmeiras, o Verdão, né? De algum modo lembram ou tentam resgatar a memória italiana que também já havia em São Paulo capital. É aquela gente que nem sempre foi absorvida na produção de café no interior de São Paulo, Taubaté em diante, e que acabou sendo utilizada então pela indústria. Essa classe operária não tem salário mínimo, não tem 13º, não tem férias, não tem descanso semanal obrigatório, não tem recolhimento previdenciário, não tinha direito trabalhista algum. Papo que só vai surgir com Getúlio Vargas lá na frente. Então esse segmento operário também não se sente representado pelo café com leite. Além de não ter legislação trabalhista de espécie nenhuma, todas as primeiras greves, as primeiras manifestações que apareceram, o governo central, o governo do café com leite, reprimia de maneira agressiva, dizendo, nas palavras do último presidente do café com leite, que foi Washington Luiz, um paulista produtor de café, chegou a dizer, olha, esse papo de questão, papo não é a palavra dele, né? Essa discussão sobre a questão social é uma questão de polícia. Quer dizer, entendia-se que manifestação operária era questão de repressão. Ele não tinha dimensão, ele nem conseguia alcançar que o país estava passando por uma grande transformação econômica. Estava deixando de ser uma economia eminentemente ou unicamente agrícola e se tornando também uma economia industrial, urbana. Então, nesse sentido, a massa operária questiona esse café com leite. Então a gente diz assim, de algum modo esse processo de industrialização produziu em duas pontas o nascimento de uma burguesia industrial, uma classe empresarial importantíssima, de frente, robusta, crescida, que se coloca contra o café com leite. A gente está falando de empresários do setor das fábricas, do setor industrial, e de outro lado uma massa operária, que começa a desafiar esse governo, não só com as greves, mas se colocando contra, votando contra o café com leite, apostando na ideia de candidatos urbanos. Na outra ponta, um pouquinho mais para dentro dos anos 20, ali em 22, num vídeo que nós depositamos lá atrás, busquem aí, deem o like inclusive, né? Um vídeo que nós falamos sobre a Semana de Arte Moderna. Em 22, a intelectualidade brasileira também se coloca contra o café com leite, porque de algum modo, quando estourou, quando aconteceu ali os 5 dias, né, da Semana de Arte Moderna, que esse ano inclusive completa o centenário, e sobre isso nós depositamos 3 vídeos lá atrás. A Semana de Arte Moderna foi importantíssima do ponto de vista político, porque a Semana de Arte Moderna criou uma discussão muito emblemática de que a cultura que o café com leite privilegiava, prestigiava, dava holofote, era a cultura do parnasianismo, Olavo Bilac, Companhia Limitada. E de algum modo a verdade do Brasil é a verdade do homem pobre. A verdade brasileira já é do homem, ou o indígena que está na Amazônia, mas a verdade brasileira também é do homem italiano, é do homem imigrante, é do homem pobre, é do homem também o branco ou então o preto favelado, que já começa a aparecer no Brasil. Então, é uma discussão que a cultura brasileira é outra. A cultura brasileira teria uma outra dimensão. Então é uma discussão muito clara, ou em Abaporu de Tarsila, lá na frente, ou em Macunaíma de Mário, ou do Sapo Cururu, né, da figura do Manuel Bandeira, são representações claras e clássicas de que o Brasil ou é de um homem preto transformado, no Macunaíma nasceu preto retinto, filho de uma índia, ele não nasceu branco europeu, filho de um branco, o brasileiro típico também é preto retinto, filho de índio, né, ou a discussão do Sapo Cururu, que é a ideia de que o brasileiro muito mais é um brejo, muito mais é um sapo, muito mais vindo de áreas pobres do que imaginar que é algum homem europeu. Ou a figura da Abaporu, que está em Tarsila, para dar a dimensão de que o brasileiro pensante é um brasileiro predominantemente, aspas, mulato, né? É uma expressão meio ruim de ser dita. É um brasileiro mulato, é um brasileiro de pés grandes que no sol escaldante que está atrás da Abaporu é um homem que trabalha muitíssimo. Então, pensando isso, a Semana de Arte Moderna causou um incômodo muito grande, a ponto do governo central não só não prestigiar, como mandar até prender alguns intelectuais. Bom, mas essa história está colocada lá no outro vídeo. De toda
forma, a intelectualidade brasileira, destacadamente São Paulo, capital, ocupa os teatros, ocupa as praças e se coloca muito contrária a esse governo do café com leite. Bom, há outros motivos para a crise do café com leite, que conclamaram e possibilitaram que esse modelo do café também entrasse em crise, como a questão do movimento tenentista e a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Tudo isso em 22. Repare que o ano de 22 é um ano chave. É o ano da Semana de Arte Moderna, é o ano do movimento tenentista e é o movimento da fundação do Partido Comunista. Sobre esses dois últimos eventos, a fundação do Partido Comunista, a coluna Prestes, a questão do movimento tenentista e mais a crise de 29, nós vamos deixar para falar no próximo vídeo. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha e fala com seus amigos, que eu espero que sejam muitos, para que nosso trabalho seja divulgado. É um trabalho embrionário, mas é um trabalho muito sério. Desde já, muito obrigado.